Muito bem, estamos iniciando mais uma aula no livro de Esdras. Estamos já no capítulo 5. Ainda vamos falar um pouquinho sobre essa sequência que nós estamos na história, mas estamos iniciando o capítulo 5. Temos um novo esboço, mas nós vamos começar falando um pouquinho sobre a cronologia para a gente entender o que está acontecendo. Às vezes, quando a gente faz uma leitura meio superficial, sem examinar com mais profundidade, tem aspectos que podem nos deixar meio confusos. Então, queremos entender um pouco melhor a cronologia e também entender o que está acontecendo agora, porque o capítulo 4 envolve um intervalo de tempo, envolve uma interrupção no trabalho de restauração. Então, depois de um começo muito promissor, com muitas coisas boas acontecendo, com certeza o povo animado com as coisas que Deus estava abençoando até aqui, mas de repente eles bateram de frente com oposição, com adversários, e a obra parou por 15, 16 anos, mais ou menos 16 anos, a obra, o trabalho de restauração, de reconstrução ficou parada. Então, ficou parado esse trabalho. Então, nós queremos ver o que aconteceu, o que Deus trouxe à cena, porque sempre é Deus que está movendo, sempre é Deus que está tomando iniciativa, o que Deus fez agora para que o trabalho recomeçasse. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender o que aconteceu e também aplicar para o tempo de hoje. Senhor, nós estamos muito felizes por ver esse tempo da tua restauração, esse tempo em que, depois dos anos de cativeiro, chegou o tempo de voltar para a terra, chegou principalmente o tempo de reconstruir a casa de Deus, a tua casa que tinha ficado totalmente destruída, mas também eles enfrentaram vários obstáculos, e nós queremos entender como esses obstáculos podem ser vencidos, o que o Senhor pode nos revelar para que nós também possamos enfrentar oposições, obstáculos, e entender também que momento que nós estamos vivendo. Pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor haja no nosso tempo hoje, que assim como o Senhor colocou um fim ao cativeiro naquele tempo, nós vemos muitos sinais em relação à nação de Israel, e vemos também sinais ao longo das décadas e do último século de como o Senhor restaurou muita coisa na igreja, muita coisa que tinha sido perdida. Mas, Senhor, nós queremos ver a tua casa, queremos ver uma restauração, queremos ver o Senhor preparando o caminho conosco, mas nos ajudando a preparar o caminho para o teu retorno, porque a grande restauração, o grande retorno é quando o Senhor voltar para colocar o teu reino nessa terra. E é isso que nós queremos e pedimos a tua ajuda, a tua revelação, que nós possamos ouvir a tua voz hoje, em nome de Jesus. Amém. No início do livro de Esdras, eu mencionei na aula passada, mas eu quero tornar a falar que esse diagrama que nós fizemos no início do livro de Esdras, a gente deu um cronograma que envolve os livros de Esdras, Ester e Neemias. Esses 3 livros que falam desse período, um período de 100 anos, mais ou menos, de tempo, entre o fim do cativeiro e o final da história que é relatada no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento só vai até 400 anos antes de Cristo. Então, nós temos nas Escrituras do Primeiro Testamento, nós temos um período de silêncio antes do aparecimento, da vinda do Messias Jesus.
Então, esses 3 livros, Esdras, Ester e Neemias, formam um conjunto histórico e esse diagrama aqui com a cronologia, você pode encontrar aí, entender onde cada livro se encaixa, porque o livro de Esdras, esse primeiro livro que estamos estudando, ele tem 2 partes. Ele tem uma parte do capítulo 1 a 6, que fala desse primeiro retorno dos exilados, e fala especificamente o assunto desses primeiros 6 capítulos, o único assunto que interessa para o autor desse livro é a reconstrução da casa de Deus. Então, dos 3 livros, essa é a parte que fala da reconstrução do templo, da casa de Deus. Esdras de 1 a 6. Depois tem um intervalo de tempo. O capítulo 7 já começa vários anos depois, quando Esdras, que dá o nome ao livro, e provavelmente foi quem compilou esse livro, e os outros, talvez alguns dos outros também, Crônicas, Esdras teve um papel importante na formação do cânon das escrituras que nós temos, mas ele próprio veio na segunda leva, no segundo retorno, que veio anos depois, vários anos, várias décadas depois. Nesse intervalo, entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7, que tem um espaço, uma lacuna de tempo, nesse tempo, entre 6 e 7, que acontece o livro de Ester. Então, nós temos Esdras de 1 a 6, depois o livro de Ester, depois Esdras de 7 a 10, e depois, alguns anos depois ainda, o livro de Neemias. Então, esta é a sequência desses 3 livros. Agora, aqui, eu coloquei aqui nessa folha aqui, uma cronologia um pouquinho mais detalhada para a gente entender os primeiros 6 capítulos de Esdras. Então, esse período do primeiro retorno, que os personagens principais são Zorobabel, que era descendente da linhagem de Davi. Ele nunca se tornou rei, mas ele teria direito, por ser descendente de Davi, ele seria um herdeiro do trono, só que isso nunca aconteceu. Mas ele era um descendente de Davi, e ele foi constituído pelos reis da Pérsia, ele foi constituído como governador, não governador de todo o território, mas ele era o responsável pela província de Judá, pelo povo judeu que estava voltando do exílio. Então, ele e Jesua ou Josué, nos profetas Ageu e Zacarias é escrito diferente, Josué, que é o mesmo nome de Josué que veio depois de Moisés, e é o mesmo nome em hebraico de Jesus, ou Yeshua. Então, Josué, esse é o mesmo nome. No livro de Esdras ele aparece como Jesua, mas é só uma forma alternativa, mas o nome é o mesmo. Então, os 2 líderes principais nesse primeiro período foram Zorobabel e Jesua. Então, só para a gente entender esses primeiros 6 capítulos, para a gente não ficar perdido, assim, o que está acontecendo, quantos anos estão passando, então eu coloquei essa linha cronológica. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui para ver. Se você for estudar, consultar, de vez em quando, esses números 538, 539, 536, existem algumas variações. Alguns historiadores colocam uma data um pouquinho diferente, mas eu vou considerar esse número 538 como o ano em que Ciro fez aquele decreto terminando o cativeiro de 70 anos. Então, ele fez um decreto liberando o povo para voltar para Israel, para Judá. Então, esse é o assunto dos primeiros 2 capítulos de Esdras. O ano aproximado de 538, o decreto de Ciro e o retorno, no mesmo ano, voltando para
para a terra de Israel. Aí nós vimos, no capítulo 3 de Esdras, nós vimos como eles celebraram a festa dos tabernáculos. Talvez isso foi um ano antes, 537, mas o ano em que eles lançaram os fundamentos, em Esdras 3, seria 536. Então, praticamente 2 anos, 1 ano e meio, depois que eles retornaram. Então, o assunto de Esdras 3 foi quando eles lançaram os fundamentos da casa de Deus. Fizeram uma celebração, eles já tinham celebrado a festa dos tabernáculos, a restauração do altar, e aí eles lançaram os fundamentos da casa de Deus e fizeram uma grande festa, e o povo que habitava ali junto com eles, esse povo estrangeiro, esse povo que tinha sido trazido de outras terras mais de um século antes, eles ficaram alarmados e acharam que os judeus iam começar a tomar conta, e eles não queriam perder sua posição, seu poder, seu status, e eles começaram, aí o assunto de Esdras 4 é a oposição, como eles começaram usando várias táticas. Falamos sobre as estratégias deles, como eles tentaram de todo jeito desanimar. E aí nós não sabemos exatamente quanto tempo gastou. Pelo menos assim, tudo indica que eles não foram praticamente nada além dos fundamentos. Então tem vários dados assim que nós não temos certeza absoluta se quanto tempo levou. O capítulo 4, ele é um pouquinho confuso em termos de cronologia, porque ele fala a respeito desses adversários que se levantaram para impedir a continuação do trabalho de reconstrução, e ele vai lá na frente falando de outras cartas, de outras iniciativas que eles tomaram para desanimar, para impedir o povo de Israel, principalmente a parte principal. A maior parte do capítulo 4 é uma carta já lá na frente, no tempo de Neemias, falando sobre como eles queriam que o rei da Pérsia impedisse o povo de reconstruir os muros. Então o capítulo 4, ele fala dessas outras épocas de oposição, e quais as estratégias, o que eles fizeram, o que esse povo fez para tentar impedir todo o trabalho de restauração do povo de Israel. Mas aí o capítulo 4 volta para esse tempo, e aí fala assim que a obra da reconstrução do templo parou. Então nós não sabemos exatamente, mas a ideia é que a obra ficou parada de 536, lembra que isso aqui é antes de Cristo, então os anos vão diminuindo, né? Os números vão diminuindo, porque vai menos tempo antes de Cristo. Então, de 536 até 520 são 16 anos. Esse período de 16 anos, eu coloquei aqui embaixo os reis, mas não é exatamente esse período todo. Esse outro diagrama tem os números mais corretos de cada rei. O rei Ciro, ele morreu em 530. Então, ele era o rei quando eles voltaram da Babilônia, nos primeiros capítulos de Esdras. Ele era o rei quando eles lançaram os fundamentos, restauraram o altar e lançaram os fundamentos. E ele era o rei no início do capítulo 4, quando esses adversários se levantaram e foram usando várias táticas para tentar impedir. Nesse primeiro período, não fala a respeito de uma carta. As cartas do capítulo 4 foram escritas em outras épocas, lá na frente. Então, no tempo de Ciro, esses adversários, eles usaram essas táticas que a gente mencionou na última aula. Primeiro tentaram até ajudar. Não, Zorobabel não aceitou. Depois eles tentaram desanimar.
usando argumentos, não fala exatamente como. Eles também usaram o método de intimidação, ameaçando, não sabemos exatamente que tipo de ameaças. E eles também usaram dinheiro. Fala que eles contrataram conselheiros, mas uma grande possibilidade é que eles usaram uma espécie de corrupção, uma espécie assim de pagar dinheiro para oficiais, para que esses oficiais, não o rei da Pérsia, mas esses oficiais abaixo do rei, eles usaram tipo de propina, de dinheiro, para que os oficiais proibissem os judeus de continuar trabalhando. Então, eles usaram essas táticas. Então, o capítulo 4 de Esdras termina ainda no tempo de Ciro. Eu coloquei assim, essa parte aqui pode ficar um pouquinho confuso, mas no final do capítulo 4, ainda era Ciro, quando a obra da casa de Deus parou. E aí a obra ficou parada até o 2º ano do rei Dario, que é onde começa no capítulo 5. No capítulo 5, fala que eles começaram já no 2º ano, no 2º ano do rei Dario. O livro profético de Ageu e de Zacarias confirmam isso. Então, o tempo do rei Cambises não tem nenhuma menção dele nas Escrituras, mas era esse período entre a morte de Ciro e o outro rei que surgiu, Dario. Teve o filho de Ciro, Cambises, que governou durante uma parte desse tempo, uns 9 ou 10 anos. Então é nesse ponto que nós estamos agora. 16 anos se passaram, a obra estava parada. Nós vamos depois, não na aula de hoje, mas depois nós vamos examinar os livros de Ageu, principalmente Ageu, que vai nos ajudar a entender o que aconteceu. Ageu e Zacarias, eles aparecem nesse ano de 520. Depois desses 16 anos parado, todo mundo parado, a obra parada, aparecem, é assim que começa Esdras 5. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram aos judeus, e aí, com a profecia deles, a obra recomeçou. Então, essa é a posição da história. E nós vamos ganhar muitas informações do livro, especialmente parte histórica, especialmente do livro de Ageu. Ele vai nos ajudar a entender mais o que estava acontecendo, até mesmo nesse período parado, porque ele faz menção do que estava acontecendo. Mas hoje nós vamos dar uma olhada meio que por cima do que acontece nesse capítulo, nessa retomada aqui, que envolve o capítulo 5 e uma parte do capítulo 6. E aqui então já é outro rei, Dario. Então tudo isso aí é só para a gente ter um pouquinho de contexto histórico, para a gente entender o que está acontecendo nesse livro. Ok, então vamos ler os primeiros versículos do capítulo 5 e o título, o assunto da nossa aula é: qual foi a chave? A obra ficou parada durante esse tempo. Tudo que Deus tinha colocado em movimento, por um tempo parou. Tudo bem que eles tinham voltado os exilados, um grupo de exilados tinha saído da Babilônia, tinha voltado para a terra, tinham levantado o altar, provavelmente eles continuaram usando o altar. Nós não temos registro, mas pelo menos eles tinham a possibilidade de oferecer sacrifícios a Deus. O culto tinha começado de novo, de adorar a Deus com sacrifícios de animais e também com os músicos, com os levitas. Então, coisas boas tinham acontecido, mas nós temos enfatizado, e essa é a visão que esse livro de Esdras nos dá,
porque para nós, se a gente fosse pensar, tudo bem, a coisa mais importante realmente é a restauração do culto a Deus, restauração do povo voltando a celebrar as festas e adorar a Deus e cumprir a lei, fazer o que Deus tinha mandado, mas com certeza se fosse eu ou você registrando os acontecimentos dessa época, a gente teria chamado atenção para muitos detalhes. Como é que foi a viagem de volta de Babilônia para Judá? Como é que eles conseguiram achar suas casas e propriedades? Como é que eles se relacionaram com esse povo que estava lá? A gente teria interesse em outras coisas, mas as Escrituras só tratam de um assunto. O decreto de Ciro era: voltem para reconstruir a casa de Deus. Os exilados voltaram com ofertas, várias pessoas, os amigos, os vizinhos ofertaram, o próprio rei Ciro restaurou todos os vasos que Nabucodonosor tinha roubado do templo de Deus, eles foram restaurados. Tudo que relata aqui é centrado na reconstrução da casa de Deus. Então, esse é o ponto principal. E aí chega assim, aí começa muito bem no capítulo 3, com altar, com celebração da festa, com fundamentos, e aí de repente tudo para, tudo que estava indo tão bem, tudo que estava caminhando, Deus tinha dado a ordem, Deus tomou a iniciativa, Deus despertou o coração das pessoas, Deus tocou no coração do rei, dos vizinhos, de todo mundo para cooperar com o projeto, mas até numa brincadeira que me surgiu na cabeça agora, Deus esqueceu de tocar no coração dos adversários lá em Israel. Ele tinha que ter tocado no coração deles também, para não atrapalhar, para ajudar. Mas nós sabemos que Deus tinha um propósito para isso. Deus não tocou no coração desses moradores da terra, dessas pessoas que vieram de outras nações e moravam há tempos ali. Como assim? Hoje nós temos Deus abençoando já há décadas os judeus a voltar para Israel, e Deus não resolveu o problema dos palestinos. Deus abriu tantas portas na história recente. Se você estudar a história, como Deus abençoou os judeus a voltar para Israel, como Deus tocou, depois da Segunda Guerra, as nações, a ONU, várias nações colaboraram, o voto do Brasil, inclusive, para que Israel se tornasse uma nação. Tantas coisas boas, as primeiras guerras entre o pequeno grupo de israelenses e os árabes em volta, Deus abençoou, vitórias sobrenaturais, mas Deus não resolveu um problema que incomoda, que perturba, faz com que as nações fiquem em problema. Nós temos os palestinos dentro de Israel, tem Hezbollah e Irã e outros países perto de Israel que tem uma intenção declarada de destruir Israel, e Deus não tirou esses obstáculos do caminho. Então é muito importante entender isso. Vimos na última aula que nós não podemos esperar, mesmo quando Deus abençoa, nós não podemos esperar que não haja oposição. Nós não podemos pensar, bom, está tendo dificuldade, então Deus não está conosco. De forma alguma. O povo de Deus sempre enfrentou oposição. Grandes batalhas, grandes dificuldades. Então, e Deus tem um propósito. Nós estamos na nova aliança, Deus ama os árabes, Deus ama os palestinos. Então, tudo isso aí faz com que a gente tenha muita cautela para entender o que Deus quer. Isso eu estou falando no plano mais de cumprimento literal das profecias. Mas se nós pensarmos no plano mais figurado, espiritual, a igreja também
enfrenta grandes dificuldades, e não é para a gente pensar que Deus vai nos dar um governante, um presidente, alguém que vai apoiar os evangélicos, que vai apoiar a igreja. Deus dá certas... Deus deu para esse povo da restauração, nessa época, Deus deu apoio do rei Ciro, e nós vamos ver aqui nesse capítulo 5 e 6, como Deus também deu apoio do rei Dario. O rei Dario continuou apoiando. Então, Deus usava governantes e dava apoio, até financeiro, para que o plano dele fosse realizado. Mas, ao mesmo tempo, Deus não tirou a oposição, Deus não tirou da frente do povo as dificuldades. Então, eles enfrentaram essa grande dificuldade que é descrita no capítulo 4, e, como eu já falei, o capítulo 4 descreve a oposição que aconteceu nesse tempo da reconstrução do templo, e o capítulo 4 ainda conta de oposição que vai acontecer lá na frente, quando eles estavam reconstruindo os muros. Então está mostrando que durante todo esse tempo, e nós podemos dizer, os 3 livros, Esdras, Ester e Neemias, os 3 livros falam de muita oposição. No livro de Ester tinha alguém tramando a morte de todos os judeus. De todos os judeus. Isso nos faz lembrar do propósito de pessoas, de nações, de governantes hoje, que querem aniquilar, que querem destruir Israel. E também que querem destruir a igreja. Então nós enfrentamos a mesma coisa de uma forma paralela. Existem grandes oposições. Deus abençoa. Deus, em alguns momentos da história, ele faz com que grandes governantes, os caras mais poderosos da época, o rei Ciro, depois o rei Dario, depois no tempo de Ester, o rei Xerxes, no tempo de Neemias, Artaxerxes, todos esses governantes, esses grandes imperadores persas, todos eles apoiaram. Deus tocou no coração deles. Mas, ao mesmo tempo, Deus não eliminou a adversidade, a oposição. Então, isso nos dá um cenário geral que a gente precisa entender, e nós estamos nos aproximando de uma época em que não vai ter o apoio de nenhum Ciro, de nenhum Dario. Nós estamos chegando a um tempo quando vai ser o governo do anticristo, do sistema humano se levantando totalmente contra o reino de Deus. Então vai chegar o tempo em que não vai ter nem esse tipo de apoio. Então é importante a gente ser advertido e preparado para os tempos que estamos vivendo e os tempos que estão vindo. Ok, então agora nós queremos focar especificamente nesse momento histórico em que, depois de 16 anos, trabalho interrompido, a Escritura aqui não conta para nós o que esse povo estava fazendo. Nós vamos ganhar alguns detalhes no livro de Ageu. Nós vamos descobrir no livro de Ageu que, nesse tempo que eles pararam de fazer a casa de Deus, eles foram fazer outra coisa. Sabe o que eles foram fazer? Construir as próprias casas, as casas deles. Então, o livro de Ageu começa assim: o povo, Deus falando com Ageu, o povo está dizendo que não é tempo. Surgiu oposição, surgiu adversidade, então não é tempo de reconstruir a casa de Deus. E Deus fala com Ageu, primeiro ele fala direto com os líderes, né, com Zorobabel e Josué. Ele fala com esses 2 líderes que isso não é verdade. Não é para falar que não é tempo de fazer a casa de Deus e que é tempo de fazer as nossas casas. Lembra, eles começaram assim. Eles chegaram na terra de Judá, de Jerusalém, Judá, cidades ali,
eles foram se dedicar realmente à casa de Deus em primeiro lugar. Eles plantaram, foram fazer as suas plantações, né? Deus não estava falando que não era para fazer nada, mas era para colocar uma prioridade. Eles começaram bem, mas aí surgiu oposição e eles interpretaram essa oposição significa que Deus não é o momento, não é o tempo de fazer a casa de Deus. E Ageu chega com essa mensagem, Zacarias também, dizendo, não é para falar isso. Aqui no livro de Esdras não fala detalhadamente, então hoje nós só vamos dar uma olhada rápida na sequência de eventos, mas depois nós vamos nos aprofundar mais na mensagem profética, porque o livro de Esdras já coloca uma chave muito importante. O livro de Esdras confirma no capítulo 5 e depois de novo no capítulo 6, mostrando que a chave do recomeço, a chave que ajudou o povo a retomar o que eles tinham parado, foi o ministério profético. Isso é muito, muito claro aqui. Vamos ler. Esdras 5, versículo 1. Ora, o profeta Ageu. Muito interessante, quase todos os profetas têm, eu não sei se tem algum outro que geralmente, mesmo que não saiba nada a respeito, mas geralmente os profetas falam, fulano de tal, filho de fulano. Por exemplo, o profeta Joel, a gente não sabe quase nada sobre ele, mas fala no nome do pai dele. Joel 1:1 fala, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Agora, Ageu, nem o pai dele fala, nenhum lugar, não fala Ageu, filho de alguém. E olha só, já fala Zacarias e fala o pai de Zacarias, mas não fala o pai de Ageu. Eu estou só observando esse detalhe, mas eu não sei o que significa. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, que era filho de Ido. Então, esses dois profetas apareceram exatamente nesse tempo, nunca tinha citado esses profetas antes. Então nós estamos no ano de 520, já no reinado de Dario, é o segundo ano do rei Dario, e aparece já no relato aqui, falando dos dois profetas, porque foi graças ao ministério deles, graças à palavra que eles receberam, que o povo voltou a edificar a casa de Deus. Então nós vamos dar uma passada primeiro, bem por cima, para a gente entender a sequência de eventos, esses dois capítulos, e depois vamos falar um pouquinho sobre esse papel profético. Então, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Então lembra que agora os exilados, os que voltaram, eles passaram a ser chamados de judeus. Daqui para frente é usado esse termo. Como as outras 10 tribos, ninguém sabia exatamente o que aconteceu com elas, tinha remanescentes, tinha alguns presentes no meio desse grupo, mas eles passaram a ser judeus que vêm da tribo de Judá, mas eram conhecidos judeus até hoje. Nós usamos esse termo. Os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Então, o profeta Ageu e Zacarias, eles profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. E isso aqui é importante, porque é interessante, tem um remanescente, que a maioria é de Judá e Benjamim, que era o reino do sul, na época do reino dividido, mas Deus não quer perder de vista que são 12 tribos e que eles se chamam Israel. Isso vai continuar aparecendo na dedicação do templo, fala do sacrifício onde que fala 12 cabritos, segundo o número das tribos de Israel. Então, Deus sempre lembra que tem um remanescente, aquela estrutura, aquele reino que se corrompeu de Jeroboão,
que, que, que instituiu um sistema totalmente contrário ao sistema de Deus, parece que tem uma diferença entre idolatria, porque o povo de Judá e Benjamim, eles se apostataram também, eles foram atrás de outros deuses, idolatria, mas tinha algo diferente, porque Jeroboão instituiu, isso é tão enfatizado no tempo do reino dividido, todos os reis de Israel, sem exceção, mesmo Jeú, que foi zeloso pela causa de Deus e acabou com a casa de Acabe, mas ele também não se apartou do caminho de Jeroboão. Então tem alguma coisa que nós precisamos entender hoje, tem alguma coisa sobre o sistema de Jeroboão que foi pior do que idolatria, porque ele instituiu um sistema contrário a Deus. A idolatria é uma coisa descarada, você vai atrás de um outro Deus, mas você se arrepende e volta. Mas até mesmo esse rei Jeú, que aparentemente adorava a Deus, mas com medo de fazer unidade com a outra parte de Israel, de perder o controle, ele não queria abrir mão do sistema. E esse sistema que foi implantado por Jeroboão fez com que as 10 tribos, como sistema, como reino, como entidade, como organização, esse sistema sumiu, não existe mais. Tem tantas teorias, né, que quem são as 10 tribos perdidas de Israel, são os Mormons, são os anglo-saxões da Inglaterra, tem umas ideias absurdas. Tem uma ideia de que todos aqueles que se convertem ao verdadeiro Deus, de alguma forma eles são descendentes físicos das 10 tribos. São tudo assim, ideias totalmente erradas. Mas o sistema das 10 tribos sumiu. Agora o povo não, Deus sempre escolhe. Nós podemos achar várias menções de como tinha remanescentes, tinha pessoas das 10 tribos que se juntaram ao povo a tribo de Judá e Benjamim e continuou fazendo parte do povo de Deus. Mas então Deus quer as 12 tribos, mas ele não restaura o sistema que ficou totalmente corrompido por Jeroboão. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Os 2 profetas falaram aos judeus, mas em nome do Deus de Israel. Então, existe um remanescente, mas Deus não quer que o remanescente se esqueça que eles representam Israel, todo o povo de Deus. Então, Deus trabalha com essas duas, uma tensão entre essas duas coisas. Um remanescente, Deus não restaura o sistema que se corrompeu por completo, mas ele traz pessoas, ele restaura pessoas, ele é o Deus de Israel, ele não é o Deus só de Judá, de Benjamim, ele é o Deus de Israel, das 12 tribos. Então isso é importante. E esse Deus de Israel estava, algumas traduções colocam que o Espírito estava sobre eles, não tem Espírito no original, mas Deus, esse Deus de Israel, estava agindo sobre Ageu e Zacarias. Eles falaram no nome de Deus, eles falaram por Deus. E nós vamos falar mais sobre isso em outras aulas, né? Quando a gente começar a estudar, a partir da próxima aula, a gente deve começar a estudar o livro de Ageu. É um livro curtíssimo, bem curtinho. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre a mensagem de Ageu, depois sobre a mensagem de Zacarias também. Mas é muito importante chamar atenção para uma coisa, depois eu vou falar um pouco sobre vários aspectos do ministério profético, mas é uma coisa assim, bem interessante, porque Ageu, principalmente o livro de Ageu, mostra que quando ele falou, aqui também fala, versículo 2, os 2 profetas profetizaram, versículo 2, deu resultado. É difícil achar isso na Bíblia, geralmente os profetas têm uma missão ingrata,
Deus falou com Isaías, Deus falou com Ezequiel, Deus falou com Jeremias. Vocês vão profetizar e o povo não vai te ouvir. Você gostaria de ter um chamado desse? Eu vou chamar você para falar com a minha igreja, mas a minha igreja não vai te ouvir. Ou outra nação, Jonas, que não era um grande exemplo de profeta, mas ele foi muito bem sucedido. Deus confirmou a palavra dele, ele pregou até a contragosto, ele pregou para Nínive e Nínive se arrependeu. Mas são raras as ocasiões na Bíblia em que o profeta é bem sucedido. Geralmente, assim, a maior parte das profecias, dos livros proféticos e até vários das pessoas que são chamadas de profetas, o profeta Elias, por exemplo, ele não foi bem sucedido. Ele pregou, fogo caiu do céu, mas o povo de Israel não retornou, não abandonou Baal. Então, muitos profetas foram fracassos em termos de resultados ministeriais. Agora, Ageu e Zacarias, eles foram muito bem sucedidos. Isso eu estou colocando assim, mas é claro que isso tem nada a ver com o profeta. Isso é a missão. Elias foi um profeta poderoso, Jeremias, todos eles foram homens de Deus. Mas alguns tiveram a missão de falar, mesmo sabendo que o povo não ia atender. E Ageu e Zacarias, eles vieram com uma missão de Deus, e o que eles falaram deu resultado, deu fruto imediato. No livro de Ageu, nós descobrimos que ele falou no primeiro dia do 6º mês, e quando, acho que é no dia 24 do 6º mês, eles já estavam trabalhando no templo novamente. Então, menos de 30 dias já tinha um resultado positivo. E aqui também fala em Esdras 5:2. Então se levantaram Zorobabel e Jesua e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Agora, o final do versículo 2 enfatiza a importância do ministério profético. E com eles, com Zorobabel e Jesua, com eles estavam os profetas de Deus, Ageu e Zacarias. Estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Então, isso aqui é colocado como a chave. Como é que Deus iniciou essa obra? Tocando no coração de Ciro, despertando o coração de todos que voltaram da Babilônia. Então Deus foi movendo, mas aí veio esse tempo de interrupção. Como é que Deus agiu para finalizar esse tempo e para recomeçar a obra, para que o que Deus começou, ele ia deixar fracassar? O que Deus começou, acabando com o cativeiro, trazendo o remanescente de volta de Babilônia, ele ia deixar o povo ficar desanimado e chegar a essa conclusão que Deus não queria mais, ia ficar por isso? Não, Deus tocou no coração de 2 homens, ele levantou um ministério profético. E esse ministério profético foi a chave foi o que deu, o que virou a situação. De todo mundo parado, todo mundo construindo as próprias casas, todo mundo achando que não era mais tempo, que Deus não estava abençoando, que tem que ficar esperando não sabe quanto tempo. Com o ministério profético, Deus tocou no coração dos líderes e o povo acompanhou e eles voltaram a construir. E aqui diz que nesse trabalho agora que eles recomeçaram, os profetas estavam ali ajudando. Agora vamos lá para frente, no capítulo 6, versículo 14, só para confirmar esse papel dos profetas. De modo que os anciãos, Esdras 6,14, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando o templo e prosperando, foi dando certo, sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Eles edificaram a casa e acabaram, conforme o mandado de Deus de Israel, conforme o decreto de Ciro e de Dario
e de Artaxerxes. Então, isso mostra então que temos um elemento importante. Então, vamos só dar uma rápida olhada assim, no que vai acontecer no capítulo 5 e 6, e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre esse papel profético. Os profetas profetizaram, Esdras 5, 1 e 2, e aí, de repente, sumiu a oposição? Não. Versículo 3, Esdras 5, 3. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador da Quem do Eufrates. Então, toda a região do lado oeste do Eufrates, que envolve uma parte do Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Síria, Israel, essa região do Oriente Médio, toda a parte que fica ao oeste do rio Eufrates, que fica onde hoje é o Iraque, então toda a região ali era chamado da província da Quem do Eufrates. E tinha um governador, como eu já disse, Zorobabel, ele era responsável pela provínciazinha de Judá, uma parte bem pequena. Mas o governador geral de toda essa região era um homem chamado Tatenai. E tinha companheiros, pessoas que também tinha posições, né? Setar-Bozenai, seus companheiros, e lhes perguntaram. Então, dessa vez, até parece que os adversários não estavam não tinham uma intenção tão forte de acabar com o trabalho dos judeus. Eles estavam ali, assim, estava parada a obra, vocês recomeçaram, e o cara, ele é responsável, o governador, ele tem que prestar contas, pelo menos ele estava dizendo isso, né? Ele tinha que prestar contas, então ele chegou para cobrar, para questionar. Então ele chegou e disse: quem vos deu ordem para edificardes esta casa? Lembra que agora nós estamos, se for pensar na ordem original do rei Ciro, nós estamos 18 anos depois da ordem que Ciro deu. Então é bastante tempo e não tinha todas as coisas, né, bibliotecas e coisas impressas e todas as facilidades que nós temos hoje. Então eles não tinham esse Tatenai, com certeza ele não era o governador nessa época aqui de Ciro. Então ele não sabe da história, ele não sabe do decreto, e ninguém estava fazendo esse trabalho no templo. Então ele chega assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes esse muro? Também lhes perguntaram quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício. Isso aí era uma pergunta carregada, porque ele, assim, quem deu a ordem? Vocês estão fazendo isso com a ordem de quem? E eu vou mandar lá para o imperador o nome de vocês, dos responsáveis. Eu quero saber quem que está sendo responsável. Então lembra que esse povo, eles tinham parado de construir, porque eles sucumbiram diante da adversidade anos antes. E eu falei que provavelmente Tatenai não era da época anterior, mas Zorobabel era. Os mesmos líderes do povo dos exilados são os mesmos, Zorobabel e Jesua, o descendente do rei e o sumo sacerdote. Eles são os dois líderes, são os dois responsáveis, e tem todos os outros anciãos que estão junto com eles. Então, quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Então, eu quero mostrar que fica meio claro que dessa vez Tatenai não está com a mesma intenção de simplesmente assustar e impedir a obra. Parece que ele quer prestar um relatório e ele precisa prestar contas. Mas para Zorobabel e Jesua e para o povo exilado, isso traz à memória toda a adversidade que eles enfrentaram 16 anos antes. Então, se alguma coisa não tivesse mudado dentro deles, eles teriam falado assim: tá vendo? Deus não está abençoando esse trabalho.
tem alguma coisa que está errada, vamos parar. Mas por causa da palavra de Deus que veio pelos 2 profetas, Ageu e Zacarias, dessa vez eles não vão parar. Versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, no restante do capítulo 5, que nós podemos estudar em outra ocasião, no restante, eu até tenho o esboço aqui, mas na próxima aula nós vamos nos voltar para o profeta Ageu, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre as profecias de Zacarias, porque foram essas profecias que mudaram não as circunstâncias exteriores. Essas profecias mudaram a disposição interior e a convicção dos líderes e daqueles que estavam trabalhando, para eles entenderem que Deus estava com eles e que eles não precisavam parar. Então a diferença entre 520 e 536, né, esses 2 momentos, é que no início, lá atrás, eles ficaram intimidados, eles ficaram assustados. Na verdade, no capítulo 3 já fala que o povo estava levantando o altar e estava meio assustado com os inimigos. Então, eles estavam com medo dos inimigos. No capítulo 4, esses inimigos conseguiram, não por eles, os adversários não tinham o direito com eles, eles não tinham uma decisão superior. Eles estavam trabalhando com mentiras, eles estavam trabalhando com ameaças vazias, eles estavam trabalhando com propinas para fazer com que os oficiais fossem contra eles, eles estavam trabalhando com artimanhas humanas. Mas agora veio a palavra de Deus por Ageu e Zacarias, e olha como é diferente. Eles tinham uma outra reação, e Deus estava olhando por eles, e não permitiu que eles fossem impedidos. Então, os olhos de Deus estavam sobre eles, e os próprios líderes, antes que acontecesse qualquer coisa, eles já estavam convictos. Então, quando essa primeira carta, versículo 6, né, ele se identifica quem está mandando a carta e manda um relatório para o rei Dario. Versículo 8, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e já madeira está sendo posta sobre as paredes. Então, quando Tatenai faz esse relatório, as paredes já estão subindo, então eles estão avançando. E olha o que ele fala no versículo 8, a madeira está sendo posta sobre as paredes, e esta obra apressadamente se faz. O povo estava trabalhando com vontade, a obra estava prosseguindo, estava indo a todo vapor, e se adianta em suas mãos. E aí ele relata nessa carta, perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurares este muro? Perguntamos-lhes também seus nomes, para que pudéssemos escrever os nomes dos seus chefes para a tua informação. E esta foi a resposta. Agora, como que Zorobabel e os outros chefes, como é que eles responderam? Eles não falaram assim, coitadinhos de nós não somos ninguém. Não, nós somos servos do Deus dos céus e da terra, versículo 11, reedificamos a casa que há muitos anos foi construída, a qual um grande rei de Israel, Salomão, edificou e acabou, mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou seu povo para a Babilônia. Aqui eu quero que você observe uma coisa, porque o povo está numa posição vulnerável. Eles estão numa terra que eles já não tinham posse de muita coisa,
eles estavam numa cidade destruída, eles estavam tentando reconstruir o templo do Deus verdadeiro, do Deus deles, que estava destruída, mas eles deram uma resposta para o governador Tatenai, que foi encaminhada para o rei Dario, mostrando a verdadeira visão da história. Eu quero que você perceba aqui, essas pessoas aqui estão falando como a história deve ser interpretada, como a história deve ser relatada. Não foi assim um acaso, não foi porque foram surgindo reis muito poderosos e Nabucodonosor veio e acabou com a gente, isso são coisas que acontecem nos reinos. Não, eles colocam Deus é soberano da história, Deus controla a história. Se a nossa cidade e o nosso templo foram destruídos, é porque nós pecamos contra Deus e Deus nos entregou às mãos de Nabucodonosor. Então não foi porque Nabucodonosor quis, não foi por um capricho dele, não foi porque ele era poderoso e nós éramos fracos, é porque Deus determinou assim, porque nós pecamos contra Deus, e Deus que governa a história, como nós vimos no livro de Daniel, Deus que governa todos os impérios e todo o curso da história, Deus determinou que Nabucodonosor destruísse, mas ele também determinou que o rei Ciro nos restaurasse. Então, essa é a verdadeira visão da história. Deus é quem controla. Veja bem, nós poderíamos, eu fico pensando em várias situações em que nós poderíamos dar desculpas, em que nós poderíamos dizer, olha, não foi culpa nossa, Nabucodonosor era muito forte, a gente não tinha condições de enfrentá-lo, nós podemos falar de perseguição, nós podemos falar de muitas coisas, quando na verdade, quem determina a história, quem fala se o rei sobe, se o rei desce, se a igreja está numa fase de bênção, se a igreja está numa fase de derrota, quem determina isso? É Deus, mas Deus determina também baseado nas nossas respostas. Então eles assumiram a culpa dos antepassados, mas eles assumiram, como Daniel assumiu. Eles disseram, nossa cidade foi destruída pela vontade do nosso Deus soberano, não é porque o Deus de Babilônia era mais forte do que o nosso Deus. Então isso é maravilhoso, e eles continuam descrevendo. Eu acho interessante o quanto que as escrituras dão importância para esses utensílios do templo. Nabucodonosor queimou a estrutura, o templo, ele acabou com o templo, e até com a arca, com o candelabro, não sei, todos os utensílios, aí não cita o que eles preservaram, não. Mas Nabucodonosor, ele pegou os utensílios, coisas assim, às vezes sem importância, coisas que usava para colocar brasas no fogo, para fazer o incenso, vários utensílios que eram feitos de metais valorosos, né, ouro e prata. Nabucodonosor pegou esses utensílios, levou para a casa do Deus dele. Então ele pegou aquilo que seria uma glória para Deus e ele usou como um tributo para o Deus dele. E Deus permitiu isso por um tempo. Que os dons, os talentos, os tesouros que Deus deu ao seu povo, que fossem usados para engrandecer os deuses deste século. Mas Deus faz questão várias vezes de citar esses utensílios que Nabucodonosor roubou, que no livro de Daniel fala que Belsazar tirou de lá e foi usar como homenagem aos deuses falsos, e foi naquela noite que Deus deu a ordem de derrota sobre Babilônia. Então esses vasos que Belsazar usou, que Nabucodonosor roubou, esses vasos, Deus tinha ciúme daqueles vasos. Deus permitiu por um tempo, mas todos, olha aqui que fala,
Versículo 14, no versículo 13 fala que no primeiro ano de Ciro, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus fosse reedificada. E ele até removeu do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado ao templo de Babilônia. Então o rei Ciro os deu a um homem cujo nome era Sespazar, que ele tinha nomeado como governador, e falou assim: toma esses utensílios e coloca de novo no templo. Então eles explicam que eles estão agindo por decreto do rei Ciro, e eles descrevem que o rei Ciro foi aquele que tirou esses vasos que pertenciam por direito à casa de Deus, devolveu, e os fundamentos tinham sido lançados. E eles falam assim: olha, eu não tenho xerox do decreto para mandar para você. Eles falaram, mas fala com o rei Dario para procurar, porque ele vai achar cópia desse decreto. E só para sintetizar esse final da história, no capítulo 6, o rei Dario deu ordem, ele buscou nos arquivos, ele achou o decreto e ele manteve a ordem do rei Ciro e falou com Tatenai e falou assim: olha, veja bem, eles estão certos, foi dada mesmo essa ordem do rei Ciro, e vocês façam o favor de tirar a mão, não impedir, mas não só isso. Tatenai, você que tem o tesoureiro das coisas, dos recursos, dos impostos, dos recursos do rei, você vai pegar o dinheiro do rei e você vai dar dinheiro para eles, para tudo que eles precisarem. E se alguém impedir, ele vai ser morto. Então, assim, o rei Dario deu uma resposta bem forte. Então, tudo isso é para mostrar que agora, 16 anos depois de interrompida a obra, o que mudou? O decreto, Deus não precisava mandar um novo decreto. Não tinha que mudar algo exterior. Eles recomeçaram a obra e foram interpelados de novo. Mas eles se mantiveram firmes na posição e Deus confirmou. O governador mandou o relatório para o rei verificou e foi confirmado. Então, Deus estava mostrando, não precisaria ter parado. Mas essa interrupção também, Deus usa esse tempo para tratar. E por que Deus só levantou os profetas no ano 520? Eu não sei. Então, por um lado, a mensagem dos profetas era: vocês não deveriam ter parado. O profeta Ageu, ele repreendeu, ele exortou o povo. Ele falou assim: olha, vocês estão sofrendo sem a bênção de Deus, porque vocês não estão colocando a restauração da minha casa em primeiro lugar. Então, o que ele estava dizendo? Vocês erraram de ter parado. Essa é a mensagem do profeta Ageu. Só que Deus também, ele tem um momento que ele age, porque foi Deus que levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e isso aconteceu exatamente 16 anos depois. Então, nós temos aí a soberania de Deus, mas temos também a necessidade de corresponder. Esse aqui é um assunto que tem bastante implicações, tem várias coisas para a gente falar, mas eu quero falar um pouquinho sobre o ministério profético. Nós temos aqui os três papéis principais, e eu quero que você, isso aqui não é novidade, nós sabemos que Deus, Jesus tem os papéis de rei, sacerdote e profeta. Então tem essas três funções para guiar, para dirigir, para liderar, governar o povo de Deus. Isso aqui não é uma fórmula. Hoje nós não fazemos lideranças pensando quem que é o rei, quem que é o sacerdote, quem que é o profeta. Mesmo na história passada, se você pegar grandes homens como, por exemplo, vários homens, eles reuniram vários papéis em um só homem. Moisés, ele era o líder, ele nunca foi chamado de rei, mas o rei é o líder executivo, é a pessoa que vai à frente, é a pessoa que tem
esse papel mais visível. Ele, né, no tempo dos juízes, era o juiz. Moisés tinha esse papel, né, tinha essa função. O próprio Samuel, né, ele era um profeta, mas ele era um juiz também, e ele fazia sacrifícios. Então Samuel também tinha essas funções. Moisés sacrificava, era um profeta, era um líder. O rei Davi era um levita, ele não era um sacerdote, mas ele tinha esse ministério de oferecer adoração a Deus. Ele era um rei, ele era também um profeta. Então alguns homens reuniam vários papéis, mas na verdade Deus nunca quis que os homens falhos e limitados, que eles ficassem reunindo em uma só pessoa. Deus nunca quis que uma pessoa, só Jesus que pode reunir todas as funções em si mesmo. Então, agora nós estamos olhando para esse tempo de restauração. E eu estou falando que, nesse momento do ano 520, depois de 16 anos, com a obra interrompida, Deus levanta um terceiro fator. Porque até então nós tínhamos Zorobabel, que não era rei, mas ele tinha essa função de liderança, ele foi reconhecido, ele era o executivo, ele era a pessoa que aparecia como um líder mais visível. Ele era assessorado por Josué, o sacerdote. Então eram os dois juntos, e tinha momentos tinha um momento no capítulo 3 que o sacerdote aparecia antes de Zorobabel, quando eles foram levantar o altar. Então, tem momentos em que um ministério vai ter mais importância, aparece mais, porque o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que trata de como adorar a Deus. Todo o serviço de adoração. No Antigo Testamento eram sacrifícios, mas com as inovações do rei Davi, era também a parte musical. Então tudo era um sacrifício, orações, sacrifícios, louvores, todo o aspecto de cultuar a Deus. E os sacerdotes também eram muito importantes no ensino. Depois nós vamos aparecer nesse livro de Esdras, anos para frente, né, quando o próprio Esdras aparece, ele é um sacerdote e ele ensina. Ele tem essa função de ensinar, e vários lugares nos profetas fala que o sacerdote tinha essa função de ensinar. Então nós temos aqui o rei, que tinha essa função mais de estar à frente. Agora nós vamos fazer isso, siga-me, nós estamos aqui, Deus está mandando fazer isso. Dava esse impulso. Isso é um dom, isso é um aspecto de liderança importante. Mas o líder, hoje nós temos nesse papel aí, pastor, bispo, apóstolos, pessoas, tem vários títulos por aí, de pessoas assim que são grandes líderes, e esses homens, não estou fazendo uma consideração sobre todos, mas muitos estão concentrando em si funções que não deveriam estar só numa pessoa. Zorobabel, ele era o líder, mas sempre fala Zorobabel e Josué, os dois juntos. Ele não agia sozinho. O plano original de governo de Deus era o juiz, com essa função aqui, e o sacerdote. Eram os dois juntos, não era para concentrar, ser dono exclusivo de autoridade. Então, o governo de Deus, ele precisa desses fatores diferentes, e não são tão separados hoje, mas nós temos muito assim, esse papel esses títulos de pastor, de bispo, de grandes líderes, de papa, são títulos que conferem um grau de autoridade que não era o propósito de Deus. Era para ser uma coisa plural, interdependente. Né? O Zorobabel não agia sem o sacerdócio. Mas aí eu estou querendo mostrar que aqui nesse ponto de Esdras capítulo 5, aparece um terceiro fator. Então tinha Zorobabel, tinha
Josué, o sacerdote, mas eles estavam paralisados, eles ficaram lá sem saber o que fazer. Eles não foram pessoas que foram atrás de outros deuses, não abandonaram Deus, não estavam querendo ser desobedientes a Deus, mas eles ficaram com medo, eles não sabiam o que fazer. E aí entra o papel muito importante que é de profeta, e o profeta ele não tem um cargo. No Antigo Testamento tinha o juiz ou o rei, tinha o sacerdote, eram cargos até hereditários, passava de pai para filho, mas profetas sempre apareciam profetas, mas eles não eram, não tinham um cargo, não tinham uma posição permanente. O profeta tinha que ser alguém que realmente ouvisse de Deus, e não tinha uma linhagem, não tinha uma descendência, né? Então, mas o profeta, ele tem esse papel de revelação, ele precisa ter uma revelação de várias coisas. Então eu coloquei aqui embaixo, que são pelo menos alguns dos aspectos que o profeta trazia. Eu quero que vocês vejam isso aqui rapidamente para a gente enquadrar o que estava acontecendo aqui, porque eu quero mostrar que tinha um impasse, tinha uma paralisação. A obra que Deus começou, tirando o povo da Babilônia, levando de volta, e o povo começou bem, unido, um só coração, restaurando o altar, lançando os fundamentos, de repente tudo parou e precisava de alguma coisa. Estava faltando. Muito bom, Zorobabel não é um líder sozinho. O sacerdote está ali, mas mesmo os dois, faltava alguma coisa. Faltava alguém ou mais de uma pessoa com revelação para saber em que momento nós estamos vivendo. Então eu só coloquei aqui rapidamente para a gente pensar, nem é para ser uma lista completa, só anotei alguns aspectos que os profetas na Bíblia faziam, né? Então quando a gente pensa assim, de primeira coisa assim, Abraão foi chamado de profeta, Moisés era um profeta, e aí tem Jesus que era um profeta, e Paulo com certeza pode ser considerado um profeta, pessoas que tinham uma visão ampla. Davi, o rei Davi era um profeta. Por quê? Eles tinham revelação do quê? Do plano de Deus. Eles tinham uma visão, claro, diferente, eu citei vários assim, mas eles tinham uma visão do plano de Deus. Então esse é o primeiro aspecto de um profeta. O rei ou o dirigente ele não tem essa visão, o sacerdote não tem essa visão, é o profeta que tem uma visão ampla do que é o plano de Deus. Por isso que no Novo Testamento fala que a igreja é construída sobre o fundamento de apóstolos e profetas, porque apóstolo e profeta no termo bíblico não é um cara que é dirigente de um grande movimento. Paulo não era pastor de uma mega igreja. Ele era um homem que tinha uma visão, e ele escrevia para várias igrejas, ele não queria ter controle sobre ninguém, ele não tinha dízimos dos dízimos, ele não tinha toda uma pirâmide voltando para ele tinha uma visão do plano de Deus, e ele compartilhava isso. Moisés recebeu a planta, Davi recebeu a visão de uma casa de Deus, com sacerdotes e levitas, esses homens que têm uma visão ampla. Então essa é a primeira coisa que a gente entende que o profeta tem. Ok. Agora, o que mais aparece para nós nos livros proféticos, se for pensar principalmente nesses 3 profetas que têm livros grandes, e podemos incluir pessoas como Elias também, até Samuel, nós podemos dizer que o que a gente mais conhece de um ministério profético é aquele cara chato que está falando, vocês estão
todos errados, vocês saíram do caminho, vocês perderam o rumo, vocês estão fora do que Deus revelou para Moisés, Deus revelou para Davi, Deus revelou para Paulo, Deus trouxe a visão através de Jesus, mas vocês estão fora, vocês, não é tanto, se você for olhar, tem João Batista que falou com Herodes, tem alguns profetas, Natã que chegou para Davi e falou, você cometeu um pecado, mas se você for pensar realmente na grande maioria dos profetas que tinham uma palavra de Deus sobre pecado, não era você está cometendo este pecado, mas era o pecado, de sair do centro, de sair do rumo, de estar fora daquilo que Deus queria. O que é a igreja? O que é um povo fiel a Deus? Então Deus levanta profetas com uma visão, com uma revelação, porque isso não é fácil, isso não é, a gente não tem isso na nossa cabecinha normal. Nós podemos criticar os líderes, nós podemos criticar a igreja, mas não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de crítica, eu estou falando de profetas que realmente tenham uma visão de Deus para dizer, vocês saíram do rumo, vocês estão andando numa direção errada, vocês saíram totalmente do rumo, tem que voltar. E se vocês não voltarem, eles falavam de juízo. O que vai acontecer? Aí nós temos também os profetas, notadamente eu posso citar Daniel, Zacarias, que nós vamos ter a oportunidade de ver, especificamente, né, são os que mais têm visões sobre o futuro, a consumação. E no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, o apóstolo João. Então, esses profetas, eles receberam uma revelação do plano de Deus, mas especificamente como é que esse plano vai terminar, como é que esse plano vai consumar, como é que as coisas vão encaminhar para um alvo final. Então esse também é um papel profético. Mas agora eu quero chegar assim para um aspecto muito prático, e aqui que entra Ageu e Zacarias, porque o profeta também ele tem essa função de dizer assim, não é hora. Nós vamos ver isso com Ageu. Deus falou com ele, todo mundo está falando que não é hora de construir a casa de Deus. Então, se não é hora de construir a casa de Deus, vamos construir as nossas. E Deus falou com Ageu, fala com o povo que isso é uma mentira. Tem momentos, isso não é uma palavra geral para todas as épocas. Se alguém tivesse falado no tempo do cativeiro, ou no início do cativeiro, ou para Daniel no meio do cativeiro, gente, é tempo de construir a casa de Deus. Não era tempo de construir a casa de Deus. Tem épocas que não é tempo. Em vários momentos, Deus falava, olha, não resista, o Babilônia, Nabucodonosor, pode aceitar a derrota, é hora de se submeter, é hora de aceitar a disciplina de Deus. Mas agora, nesse momento, o povo que voltou da Babilônia, que Deus tinha dado a ordem para retornar da Babilônia e construir a sua casa, eles estavam interpretando errado. Eles estavam dizendo, não é tempo de construir a casa de Deus, porque o povo está nos combatendo, nós estamos com adversários, Deus, a gente não consegue. E Deus estava assim, não é para temer esse povo, não é para achar que esses adversários significa que eu não estou abençoando. Ageu e Zacarias chegaram e falaram assim, é tempo de edificar a casa de Deus. E nós precisamos de profetas hoje que possam nos falar qual é o tempo. Nós estamos ouvindo muitas mensagens contraditórias, nós estamos achando que é tempo de alguma coisa, que Deus está abençoando a igreja, porque tem governos que apoiam, é tempo de expansão, é tempo de não sei o quê, e nós precisamos saber o que Deus realmente está falando. É tempo de fazer o quê? Então, eu quero mostrar que a liderança aqui é uma visão de restauração, é uma visão
de como o povo tinha voltado da Babilônia com uma visão certa. Nós estamos voltando para edificar a casa de Deus. Só que quando encontraram oposição, dificuldades, pessoas desanimando, pessoas contratando gente para impedir, quando encontraram intimidações, eles se desanimaram, eles sucumbiram e eles pararam com a obra de Deus. E Deus precisou levantar esse terceiro elemento. Então, estava muito bom Zorobabel e Josué, muito importante. Zacarias vai falar sobre esses dois papéis. Então, é muito importante, nós precisamos desse equilíbrio entre ministérios de liderança e ministérios de ministrar ao Senhor. Ministérios que vão guiar o povo e ministérios que vão levar o povo para adoração, que vão ensinar, pessoas que trabalham com essas coisas. Mas, além dessas duas partes, nós precisamos de uma terceira, que é o ministério profético, o ministério de revelação. E tem muita gente falando que tem revelação hoje. Tem muitas vozes proféticas. E eu não estou aqui para criticar nenhuma, para dizer que eu sei o que é, o que não é. Mas eu quero ouvir um som que tenha realmente confirmação para dizer: é tempo de se envolver, de se aliar com líderes políticos, é tempo de prosperidade, que a igreja vai ter dinheiro e vai começar a enviar missionários para o mundo inteiro. Não sei, o que Deus está falando? É tempo de fazer o quê? Ageu e Zacarias receberam a palavra de Deus, e a palavra deles, eles falaram, Ageu e Zacarias, eles também falaram sobre pecado, mas eles vieram no momento, o ministério deles foi mais gratificante, porque eles puderam ver um resultado, eles falaram que era tempo de voltar a construir, e o povo atendeu e voltou a construir. Então nós queremos entender mais, nós queremos nos aprofundar um pouco mais nessa linha de qual era a mensagem que Deus deu para Ageu e para Zacarias. E lógico que isso vai nos animar, isso vai nos mostrar que Deus pode fazer isso, mas nossa tarefa hoje é assim: Deus, restaura ministérios equilibrados, não reis que queiram governar sozinhos, restaura ministérios lideranças que possam sentir necessidade do ministério sacerdotal junto, mas que os dois juntos, o ministério mais executivo, mais carismático de liderar, e o ministério sacerdotal juntos, eles precisam de um terceiro elemento. Eles precisam de verdadeiros profetas. Eles foram muito diferentes, Ageu e Zacarias. Ageu, ele tem 4 palavras simples e é muito direto, não tem dificuldade nenhuma de entender as profecias de Ageu. Agora, Zacarias é aquele que viu várias visões, as coisas dele são um pouco mais complicadas. Mas hoje nós temos tanta coisa falando, mas sem confirmação. Nós não estamos vendo alguém realmente dizer, e hoje é muito amplo a obra de Deus no Brasil, no Oriente Médio, em países islâmicos, em países comunistas, em países da África. Tem situações diferentes, mas em todos eles nós precisamos saber qual é o momento. O que Deus está falando? É hora de fazer o quê? Que Deus nos ajude. Senhor, nós cremos que o Senhor tem algo perfeito. Ministérios de liderança, ministérios que vão tomar a frente, ministérios que têm a unção de liderar o povo com convicção, com clareza, mas ministérios humildes que vão precisar dos ministérios sacerdotais para apoiar, para estar ao lado, e os dois sentindo necessidade, verdadeira necessidade de ouvir, como em Atos 13, quando tinha
cinco servos teus reunidos, profetas e mestres, mas eles estavam esperando em ti. E o Senhor falou: é hora de enviar Paulo e Barnabé. Então nós precisamos disso, Senhor. Aquela ordem que o Senhor deu para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. Nós precisamos saber qual é o momento, o que é que a igreja precisa hoje, o que nós devemos fazer diante de desafios na sociedade, diante do que está acontecendo no mundo, em tantos lugares, aqui no Brasil, em outros lugares, tantas coisas acontecendo. É hora de fazer o que, Senhor? Que o Senhor nos complete com ministérios verdadeiros, humildes, esperando diante de Ti, mas pessoas que possam ter revelação da hora em que nós estamos vivendo. Pedimos que o Senhor nos visite. O Senhor foi fiel naquela época, o Senhor deu ordem para acabar com os 70 anos de cativeiro, o Senhor deu ordem para que eles pudessem voltar, o Senhor liberou os utensílios do templo, o Senhor foi abrindo o caminho, depois veio a oposição, o povo parou, mas o Senhor levantou profetas para que eles não parassem mais, e nós dependemos de Ti, Senhor, para que nós também não fiquemos correndo para cá e para lá, fazendo coisas que não ajudam a Tua obra. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.